E a todos. Bom, lógico, primeiramente eu quero saber o que é exatamente esclerose múltipla, doutor? Pois bem, a esclerose múltipla é uma doença que cursa com uma reação imunológica, uma autoimunidade, né? Ou seja, o indivíduo ele gera anticorpos contra a própria mielina do sistema nervoso central. Essa mielina, ela é uma proteína que envolve os axônios dos neurônios e aumenta a velocidade da neurotransmissão. Sim. Então, a esclerose múltipla ela é classificada como uma doença primariamente desmielinizante. Explica melhor isso pra gente. São esses anticorpos que destroem essa bainha de mielina dos axônios, dificultando a neurotransmissão. Ela fica mais lenta e às vezes não ocorre em determinadas áreas quando acontece um surto desmielinizante. Sei. Então, ela é uma doença autoimune contra a bainha de mielina no sistema nervoso central. E quais são os primeiros sinais de esclerose múltipla? Essa é bem diversa clinicamente, né? Porque como o próprio nome da disfunção diz, ela é uma doença múltipla. E esse múltiplo se caracteriza exatamente por duas características: a distribuição no tempo e em áreas diferentes do sistema nervoso central. Então, o indivíduo pode ter acometimento do nervo óptico, perdendo a visão ou perdendo parte da visão. Pode ter alteração na transmissão da parte motora, então fica paralisado na perna ou de um lado do corpo. Há, às vezes, desmielinização da própria medula espinhal, havendo dificuldade do controle urinário e fecal e, às vezes, níveis de sensibilidade no corpo. Alterações do equilíbrio, alteração da voz, alteração da mentação, né? Dificuldade, às vezes, de concentração e memorização, uma fadiga e, muito frequentemente, também algum distúrbio do humor associado. Então, ela é uma disfunção de amplo espectro clínico. Sim. E o que deve chamar a atenção das pessoas é qualquer déficit neurológico, dessas áreas todas que eu citei, que seja transitório. Né? Na maioria das vezes, a desmielinização ela acontece e há uma recuperação espontânea da bainha de mielina, sem o tratamento, inclusive. A pessoa perde uma função e em semanas, às vezes meses, vai recuperando aquela função e frequentemente os pacientes perdem o diagnóstico exatamente por atribuir ao déficit neurológico, não a um surto de esclerose múltipla, uma agudização da esclerose múltipla, mas a outro motivo. Entendi. Então, ficar atento a esses sintomas neurológicos que são agudos e que vão recuperando espontaneamente ao longo de semanas ou meses. Mas fato é que, infelizmente, a recuperação não é total, mesmo com o tratamento. E depois de alguns anos, alguns pacientes colecionam alguns déficits desses surtos desmielinizantes. Isso dificulta o diagnóstico precoce, né? Exatamente. Por consequência do tratamento. Exatamente. Na maioria das vezes acomete mulheres, na idade de 20 a 40 anos, né? Três mulheres quase para cada homem. E tem uma questão interessante epidemiológica da esclerose múltipla, que no Brasil a gente tem em torno de, estima-se, de 15 pacientes a cada 100 mil pessoas. No hemisfério norte, nas zonas temperadas, esse número é maior, em torno de 100. Né, para cada 100 mil pessoas. E atribui-se a isso a questão da exposição ao sol. A Cris estava falando aí da previsão do tempo, do sol, e é interessante porque parece que existe uma influência das zonas temperadas, que as pessoas se expõem menos ao sol, principalmente nos dias de inverno, que são muito curtos, né? Parece que isso tem algum papel na gênese da esclerose múltipla, que tem alguns genes identificados e é um misto de genética com questões ambientais. A vitamina D, então, tem relação com isso? Sim, a vitamina D possivelmente... Ou a falta dela, né? E a falta dela, exato. Né? A vitamina D possivelmente tem relação com isso, a falta, né? Mas já existem alguns protocolos de reposição de vitamina D, né, estabelecidos, não o protocolo Coimbra, que infelizmente ele não é comprovadamente eficaz. Eu vou explicar o que é, porque as pessoas que leem sobre vitamina D e esclerose múltipla vão se deparar com esse protocolo, que são mega doses de vitamina D, e infelizmente não há evidência o suficiente para dizer
que esse tratamento funciona e há também seus riscos de reposição de vitamina D em doses muito elevadas, né? Então, disfunções, às vezes, renais, de paratireoide, do cálcio, isso deve ser acompanhado. Mas, de qualquer maneira, parece que a vitamina D, ou a falta da vitamina D, como você bem colocou, tem um papel, assim como a infecção pelo Epstein-Barr vírus, a obesidade na infância, né, e o tabagismo parecem ter algum papel no desencadeamento da esclerose múltipla. Então, o recomendável é que crianças, né, e adolescentes se exponham ao sol, não fumem, obviamente, e tenham cuidado com a questão do peso, principalmente quando tem uma história familiar. A hereditariedade também tem um fator importante nesse processo ou não tem nada a ver? Tem a ver. Esse trabalho é um trabalho que mostrou-se essa evidência através da coincidência da esclerose múltipla em gêmeos idênticos e uma proporção muito menor em gêmeos não idênticos, né? E outra questão interessante é que essa proporção de gêmeos idênticos não se alterou quando os gêmeos foram criados em ambientes diversos e por outras famílias. Entendi. Então, a questão do papel genético dos gêmeos monozigóticos, né, que são gêmeos idênticos, parece que tem um papel importante na coincidência da doença, elucidando, portanto, esse papel genético no desencadeamento. Mas não é só genética. É questão genética. São fatores externos, são vários. E ambientais. E ambientais. Exatamente. Quer dizer, é complexo. O negócio é complexo, né? E é uma doença, infelizmente, complexa, né? Porque existem outras doenças desmelinizantes que já têm os seus anticorpos identificados. Tem uma neuromielite que predomina no nervo óptico e na medula, que já tem o anticorpo identificado, né? Tem uma outra também que chama MOGAD, também tem um anticorpo identificado. Mas esclerose múltipla, a gente sabe que é uma doença desmelinizante, que é autoimune, mas a gente não conhece qual é esse anticorpo ainda. Por consequência, não tem cura. Não tem cura, mas os tratamentos mudaram muito. Então, vamos lá, o tratamento. O tratamento mudou muito, Marcelo e ouvintes, nos últimos anos, né? Eu via paciente com esclerose múltipla quando eu era residente, recém-formado, e as opções de tratamento eram muito pequenas. Hoje a gente tem uma gama de tratamentos muito interessantes, desde o tratamento do surto, que são doses altas de corticoide, na maioria das vezes, endovenoso, para diminuir a inflamação e a reação autoimune, até as drogas modificadoras de doença, que são imunossupressores, anticorpos monoclonais, terapias de indução, enfim, uma gama de tratamentos que são remédios muito caros, né? Remédios que chegam a custar 10, 20 mil reais por mês. Nossa. Mas que felizmente é coberto pelo Sistema Único de Saúde. Ainda né? bem. Então a gente tem os critérios, né, de McDonald, que são os critérios desde 2017 estabelecidos, que são critérios clínicos, radiológicos através da ressonância, às vezes o líquor, e aí com isso a gente consegue a liberação dessas terapias modificadoras da evolução da doença para os pacientes, e hoje a gente vê, felizmente, né, com muita alegria, pacientes tratando e com a doença bem silenciosa durante muitos e muitos anos. Então, o prognóstico da esclerose múltipla mudou muito nos últimos anos, graças a essa riqueza das opções de tratamento que surgiram. Felizmente. Algo mais só para a gente finalizar ou falamos tudo? O que é importante alertar? Eu acho que é muito importante a gente ter a percepção que uma vez o diagnóstico é realizado, obviamente o paciente, seus familiares vão rever ali os seus caminhos de vida e tal, mas busquem o tratamento, né? Cuidado com essas soluções muito milagrosas, aliás, não é só para esclerose múltipla, mas para tudo, quando aparece um remédio que funciona para tudo. Resolve tudo. Não é exatamente assim, infelizmente. E busquem sempre não só o atendimento médico, mas o atendimento com fisioterapia, psicólogos, monte a sua equipe para que isso seja acompanhado e o impacto da doença, tanto na parte psíquica quanto orgânica, seja a menor possível. Doutor Leandro Cruz, médico neurologista, falando conosco hoje sobre esclerose múltipla. Aprendemos bastante, então temos que ficar atento. Doutor, obrigado mais uma vez pela participação e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Papo Cabeça, com Leandro Cruz.